Aqui tenho uma pergunta que foi feita por correio eletrônico da senhora Gabriela e me pergunta o seguinte: se Adão e Eva tinham pecado que eles causou a morte à humanidade, suas almas morreram e quando morreram, aonde foram? Então, a primeira pergunta, sua pergunta aqui está dividida em duas partes, é para onde foram Adão e Eva. ¿Estarão Adão e Eva no inferno? ¿Estarão Adão e Eva no céu? ¿Estarão Adão e Eva hasta hoy no purgatório? ¿Dónde estão Adão e Eva? Essa é a pergunta, primeira parte da pergunta que nos faz a senhora Gabriela. Muito interessante a pergunta. Pero sim, já temos uma resposta para isso. Evidentemente, como já conversamos na classe anterior, estamos falando de uma pré-história e não propriamente de uma história. Toda a parte inicial da Sagrada Escritura, não havia nada escrito, não temos nenhum escrito de Adão e Eva, de Caim, de Abel, nem nada disto, pero sí temos o que nos relata a revelação divina. E a tradição também, vocês se acordem, a importância da tradição, que hemos insistido nisto ao início do curso. Todo o tema da tradição, não podemos olvidar de que a revelação divina é constituída por as Sagradas Escrituras e a tradição. Bem, a tradição que temos de Adão e Eva é de sua conversão e, portanto, de sua vida penitencial depois de haver cometido o seu pecado, pero que depois, evidentemente, foram perdonados pela misericórdia de Deus. E um dado interessante nas Sagradas Escrituras é a extensão da vida de Adão. Vocês já devem haver leído isto em Gênesis. Nos habla da vida de Adão, foram 964 anos, se não me equivoco, os números, pero está mais ou menos por aí. E uma vida tão larga é sinal de bendição. Evidentemente, aproveitamos para responder uma pergunta que sempre aparece, que é sobre o tema do conteúdo de los anos, como era. Será que Adão tinha efetivamente 960 anos? Será que Matusalém tinha tal idade? Será que efetivamente Noé tinha 500 anos quando apareceu quando viu o dilúvio, etc. Sempre há umas discussões nesse sentido, pero devemos saber que, em primeiro lugar, não havia calendários como hoje, e o conteúdo de coisas não era igual a hoje, não é idêntico. Sin embargo, apesar de não ser idêntico, um ano é um ano. Um ano é o passo, a volta da Terra ao redor do Sol. E, portanto, se conta facilmente através das estações do ano. Por mais que um povo seja primitivo, sempre vai se dar conta de que há uma época de frio, há uma época de calor, e, portanto, essa época se repite, e assim há um conteúdo de anos. Pode haver, evidentemente, uma divergência de calendários, pero há uma certa semelhança. Então, não é que temos que saber, não, exatamente 900 e tantos anos, há que ser isso literal, não, pero temos uma vida larga. E um dos capítulos mais discutidos, versículos, mais bem dicho, del Gênesis, um dos versículos mais discutidos, vamos falar depois sobre esse versículo, porque sempre se levanta dúvida sobre ele. Há um versículo que diz que por os pecados da humanidade, os homens já não viverão mais que 120 anos. Então, aqui temos um elemento, para não entrar de momento no ponto histórico, exegético, pero do ponto de vista teológico, que temos a bendição divina indicada por la vida larga e a maldição divina, o pecado, o castigo, por la vida curta. Portanto, tudo isso nos dá vários elementos para que a tradição e a igreja sempre tenham aceitado Adão e Eva como pessoas que se salvaram e que, portanto, estão atualmente no céu. Na Catedral de Ávila há uma pintura muito bonita de Nosso Senhor Jesus visitando lo que chamamos el limbo de los justos. Vou poner por escrito aqui, el limbo de los justos. Sí. Então, há uma pintura, como les decía, muito bonita, de Nosso Senhor Jesus que vai a salvar a las pessoas aí que estavam os muertos do Antigo Testamento, e Adão e Eva os estão recebendo. É bastante interessante. Bem, antes de seguir com o tema, aqui me parece que Jesus foi crucificado, me pergunta Nora, que Nosso Senhor Jesus foi crucificado no mesmo lugar onde está o crânio de Adão. Isso é uma tradição
más propiamente en sentido, no en sentido de la revelación, podemos dizer uma tradição com T minúscula. Se habla sobre isto, pero não há nenhuma prova histórica que se pueda comprovar. Simplesmente por el formato, por chamar-se Calvário. Então se discute Calvário porque seria dar a ideia de crânio. Então um diz porque aí estava o crânio de Adão, outro diz não, porque o formato dá a ideia do formato de um crânio. E há discussão sobre os autores sobre esta tradição. Alguns dizem que é uma pura leyenda, outros dizem que sim, pero evidentemente não vamos pensar que se encontrou o crânio de Adão aí, etc. Não há uma prova histórica para essa tradição. É uma tradição que uno pode crer como pode não crer. Não há uma declaração dogmática sobre esse tema. Lourenço Rivera me pergunta por que Adão, não sei qual é o sentido da pergunta. Pero talvez se é por el nome, Adão, se é isso, tu pergunta, Lorenzo, é muito fácil, porque Adão vem de Adama, que é terra. Então, a terra, o homem vem da terra. O homem é criado da terra, como vamos ver quando falamos da criação do ser humano. O homem é criado em la terra. Por isso se diz, o homem é criado del barro, porque é criado da terra. E por isso vem esse nome, Adão, que significa exatamente isso, nascido da terra, nascido del barro. Então, aí vem o nome. Bem, pero sigue a pergunta de Gabriela, porque a primeira parte é onde estão Adão e Eva. Se salvaram, estão no céu, essa é a tradição da igreja. Bem, e também, para onde iam as almas das pessoas antes que Jesus revelara que existe inferno, céu e purgatório? Então, você está perguntando isso. Bom, antes que Jesus revele, evidentemente que já existia céu, já existia inferno, já existia purgatório. Quando Jesus revela, quando a Sagrada Escritura nos revela isto, revela uma realidade que já existe. Bem? Agora, para onde iam as pessoas? Os que tinham pecados mortais, portanto, morriam como separados de Deus, iam para o inferno. Aí já não havia outro caminho, já iam diretamente ao inferno. Os que tinham pecados veniales, etc., pero todavia não havia tempo para ir ao céu, poderiam ir ao purgatório. Também poderiam ir ao purgatório. Pero os buenos, os que haviam andado corretamente, os santos do Antigo Testamento, então vamos dizer, estamos falando de Adão e Eva, Moisés, o profeta Isaías, tantos santos do Antigo Testamento. Esses santos do Antigo Testamento, onde estavam? Exatamente o que puse por escrito aqui há pouco, lo que chamamos el limbo de los justos. Quando falamos da palavra limbo, já expliquei isso em outra classe, há pessoas que há uma certa discussão sobre o tema do limbo. Foi levantado isso, essa doutrina do limbo está inclusa no catecismo, pero a igreja nunca se definiu dogmaticamente sobre o limbo. Isso já expliquei em outra classe, não sei se recuerda. O limbo seria o lugar onde estariam as pessoas que morreram sem bautismo. Pero sí, lo que sí podemos tener en las Sagradas Escrituras es el limbo de los justos, el limbo del Antiguo Testamento, que essa palavra pode ser encontrada como la mansão de los muertos, ou também, en el sentido que utilizamos em castelhano, los infiernos, é aquilo que está abaixo. A palavra infiernos, que está no credo, há também uma discussão sobre isso. Alguns dizem que Cristo foi ao inferno, o que se diz aí para castigar os demônios, pero também se interpreta de que Cristo foi ao lugar inferior, que é exatamente esse lugar onde estavam os justos do Antigo Testamento, e aí Cristo los resgata e los leva ao céu. E, portanto, a partir desse momento, todos que estavam nesse lugar, que podemos chamar a mansão de los muertos, el seno de Abraão, el limbo de los justos, ou los infiernos, en el sentido que se utiliza en el credo. Essa palavra não é tão buena porque se confunde com o inferno da condenação, pero seria esse lugar onde esperavam a salvação. E aí estaria, por exemplo, São José, etc. Pero não, São José há discussão, né? São José, muitos pensam que já foi direto ao céu. Aí não sabemos. Bem. Qual é a posição da igreja a respeito do argumento de alguns científicos dizem de que o homem vem do mono? Aqui, Instituto Jasper, não sei o nome da pessoa. Essa pergunta sim vamos responder. Como les disse, quando falamos da criação do homem, vamos ver. Algumas pessoas perguntam, e sempre é um tema bastante interessante: o homem ha venido del mono ou não ha venido del mono?
vamos ver sobre esse tema. Muito bem, então já está respondida a pergunta. Aqui já temos várias pessoas que já nos estão acompanhando e vamos entrar em nosso tema de hoje, porque temos muita coisa para falar e coisas bastante interessantes e realmente vale a pena que podemos já entrar em nosso tema. Aproveito para desejar a todos graças muito especiais neste ano. É um ano muito importante, esse ano 2021. Hemos passado por um ano difícil, o ano 2020, pero não devemos estar pensando no passado, sino no futuro. É um ano decisivo, é um ano onde vamos ter muitas graças da Divina Providência, em que a estrela que guiou a los magos, e que agora vamos comemorar, o dia 6, o dia de los Reyes, essa estrela que guiou a los magos que nos guie também nesse ano 2021, porque é o grande ano de la Epifania del Senhor. Bom, vamos volver a nosso tema. Ustedes se recuerdan que la semana pasada estábamos hablando del Génesis. Estamos aquí en el Génesis. El relato da criação, isso já foi visto, só para recordar. El relato da criação devido à ação divina em dias. Também explicamos para vocês isso, que esses dias não significa propriamente dias de 24 horas, sino que são períodos da criação, da ação divina, e, portanto, estudamos primeiramente a ordem de los dias. Primeiro, Deus cria a luz, e aqui havíamos também já leído um pouquinho o texto bíblico sobre o tema. Deus cria primeiro a luz, isso já leímos. Em segundo lugar, Deus cria o firmamento, também já vimos na semana passada. Estou buscando aqui as Sagradas Escrituras, onde estávamos. Em terceiro lugar, o terceiro dia, Deus cria o elemento seco. Aqui também já havíamos visto a terra e mar e a vegetação. Aqui havíamos quedado na semana passada, hasta aqui. Deus cria a luz, Deus cria o firmamento, já explicamos o que é o firmamento. Evidentemente, na época, se tinha uma concepção totalmente diferente do que hoje temos, o firmamento. Eles pensavam que o firmamento era algo como uma capa dura, como um techo, digamos assim, da Terra, onde estavam colgadas as estrelas e o sol, etc. Depois, evidentemente, a ciência vai deixar muito mais claro. Mas na época que foi escrita as Sagradas Escrituras, esse era o conceito do firmamento. Bem, depois daqui vamos para o dia 4, a criação de los luceros celestiales, e vamos ler um pouquinho o que diz a Sagrada Escritura sobre o tema. Então, se diz: hizo Dios los dos luceros maiores, o lucero grande para regir o dia e o lucero pequeno para regir a noite, e as estrelas, e puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar a terra, para regir o dia e a noite, para separar a luz de la oscuridad. Vamos observar esta expressão aqui da Escritura, para separar a luz de la oscuridad. Isso é importante. E viu Deus que estava bem, atardeceu, amanheceu, dia 4. Então aqui temos um ponto importante, que Deus em sua criação separa os astros, coloca os astros como que está sendo uma ornamentação, pero separa a luz de las tinieblas. E aqui há um ponto interessante, que Deus criou a luz. Primeiro dia vimos, fiat lux, hágase a luz. Pero Deus não cria as tinieblas. Esse é um ponto interessante na Sagrada Escritura. Deus não cria as tinieblas. Que são as tinieblas? A oscuridade, pero que simboliza as tinieblas, simboliza o pecado. Deus não cria o pecado. Deus cria o bem, pero a pessoa comete o pecado. Portanto, é interessante esse tema de que se separa a luz de las tinieblas. A luz é de Deus, las tinieblas é aquilo que se afasta, se aleja de Deus. Aqui Rodolfo Vasque me faz uma pergunta muito interessante sobre o ADN, em que parte do Antigo Testamento se indica sobre essa grande arquitetura biológica. A pergunta é muito boa, evidentemente que o ADN foi descoberto no século XX, não havia nesta época. A genética no século XIX, com Gregor Mendel, então, portanto, não vamos encontrar a palavra ADN nas Sagradas Escrituras,
A pergunta é muito boa e de acordo com o tempo vamos falar um pouquinho sobre isso, que há um ponto bastante interessante sobre isso aí. Bem, então vamos seguir um pouquinho aqui. A leitura. En el quinto día, Dios cría las aves y los peces. Entonces aquí está la Sagrada Escritura. El versículo aquí ya es el versículo 20. El capítulo primero, versículo 20. Bullan las aguas de animales vivientes, aves que revolotean por la tierra frente al firmamento celeste. Crió Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente y que repta y que hace bullir las aguas según sus especies. Entonces aquí, claro, los monstruos marinos, que serían las ballenas. Aquí también se habla de los monstruos que existían, los grandes animales. En los ríos de Egipto había los grandes crocodilos, había los hipopótamos, etc. También se puede ser que el autor sagrado está se referindo a esses animales, pero também temos alguns grandes animales en el océano. E, portanto, aqui seria isso que se está relatando. Toda espécie de aves aladas, segundo sua espécie, viu Deus que estava bem. Deus los bendijo, dizendo: sede fecundos, multiplicaos, enchi a terra. Então, aqui também há um mandato de Deus para os animais. Então, Deus coloca desde o início que os animais vão reproduzir-se. Há sempre uma discussão, aqui há duas discussões sobre essa parte da criação dos animais. A primeira discussão é se Deus criou uma pareja de cada animal ou miles de parejas ao mesmo tempo. No, a Sagrada Escritura não nos define isto. Pode ser que Deus haya criado uma pareja solo de cada animal, como ha hecho com o ser humano, como pode ser que Deus haya criado milhares de parejas de animais ao mesmo tempo. Não sabemos, só sabemos que Deus sí lo ha criado. Outra questão que se levanta, e aí vem a pergunta um pouco aqui de Rodolfo Velázquez, que já se encaja um pouquinho com sua pergunta, que é o tema do fixismo. São duas teorias, o fixismo e o evolucionismo. De momento, nós estamos falando do ser humano, mas do ser humano vamos falar depois, porque esse tema é mais interessante. Então, o que significa o fixismo? O fixismo seria aquelas pessoas que afirmam que Deus, del modo como criou, isso permanece fijo. Portanto, Deus criou o perro como é o perro hoje. Deus criou o gato como o gato é hoje. Deus criou o boi como o boi é hoje. O caballo como o caballo é hoje. Então, isso seria a teoria do fixismo. E a outra seria do evolucionismo. A teoria evolucionista católica, ojo, estamos todavía falando de animais e plantas. A teoria evolucionista católica nessa matéria afirmaria que Deus poderia haver criado os animais em formas primitivas, pero orientadas por sua divina inteligência ao crescimento e ao desenvolvimento. As duas posturas são aceitadas por a Igreja. A Igreja não entra no tema científico. A Igreja estuda as duas posturas e tanto pode aceitar uma quanto a outra, desde que essa evolução seja dirigida por Deus. Aqui vem o ponto importantíssimo. Ojo, de momento nós estamos falando do ser humano. Ser humano vamos falar posteriormente, sim, mas todavia não estamos falando sobre isso. O evolucionismo aqui que estamos falando seria de los animais, as aves, os peces, os animais, etc. Pero interessante que quando Deus cria os peces, e as aves, lhe dá ordem de crescer e multiplicar-os. Pero depois, quando Deus cria a los animales, não disse nada. Em primeiro lugar, porque já se pressupõe que os animais se reproduzem. Pero também porque se une, o autor sagrado une a criação de los animales com a criação do homem en el mesmo dia. Temos aqui dois actos divinos, porque a criação está em 8 actos, pero o autor sagrado, para manter a estrutura da semana hebrea em 7 dias, que hasta hoje nós utilizamos a semana em 7 dias, o autor une alguns eventos para poder terminar exatamente com os 6 dias, e o 7º dia é o dia em que Deus descansa.
E, portanto, aqui temos a criação de los animales. Vamos ler rapidamente para poder comentar o que é interessante. Produz com a terra animais viventes, segundo sua espécie, bestias, reptiles, alimanhas terrestres. Se discute aqui que são as alimanhas, se são os animais malos que causam algum dano, ou simplesmente os animais pequenos. E essa é a postura correta. Aqui estamos falando antes do pecado original, portanto, são os animais pequenos, não havia animais que causavam dano ao ser humano. E assim foi, Deus hizo os animais terrestres segundo sua espécie, as bestias segundo sua espécie, os reptiles del suelo segundo sua espécie, viu Deus que estava bem. Aí, hasta aqui temos a criação de los animales, e depois Deus disse, hagamos al ser humano a nuestra imagen y como semejanza nuestra, ou hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Essa palavra, hagamos, em plural, é super discutida. Por que se habla aqui em plural? É Deus quem cria, pero está falando em plural. Claro, para nós que somos católicos, somos cristianos, vamos dizer, por supuesto, ele está falando de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, hagamos. Claro, pero nesta época, no Antigo Testamento, recordemos, não há revelação da Trindade. Não está revelada a Santíssima Trindade no Antigo Testamento. E, portanto, esse hagamos é pensado por alguns, interpretado por alguns como um modo de falar de que Deus habla sobre sua acção, em plural, porque o que chamamos de plural majestático. Os reis, antigamente, sempre falavam em plural. Os papas também sempre falavam em plural. Você pode correr algum documento mais antigo e o papa normalmente não habla em singular. Eu hice tal coisa, eu determino tal coisa. Nós outros determinando, nós determinamos. Então, você sempre utiliza o plural para indicar que não é só sua pessoa, sino que em sua qualidade de papa, em sua qualidade de rei, etc. Alguns vão por esse caminho e outros dizem, e aí estão os padres da igreja, e me parece a interpretação mais interessante, que Deus aqui já está dando umas señales, uns vestígios, uns atisbos da revelação da Trindade. Portanto, já está anunciando a revelação da Santíssima Trindade, quando diz, hagamos al hombre a nuestra, ojo, porque aqui vem de vuelta, é o plural, a nuestra imagem e semelhança. Aqui é interessante, o que significa imagem e semelhança? Por que duas palavras? A imagem indica que nós somos imagem de Deus. Imagem é um conceito estático. Por exemplo, quando você se mira ao espejo, você está vendo sua imagem. Para que cambie a imagem, você necessita cambiar. Sua imagem não pode, por exemplo, no espejo, sorrir mientras você está triste. Ou cerrar os olhos mientras você tem os olhos abertos. Não. Se você cerra os olhos, a imagem do espejo cerra. Se você se move, a imagem do espejo se move. Portanto, a imagem é aquilo que não cambia em sua essência. É como que uma cópia do original. Portanto, nós somos imagem de Deus e esse é um conceito estático. Vamos ser sempre imagem de Deus. Agora, a semelhança, aí as coisas já cambiam. Há muitas discussões sobre isso, pero a maioria dos autores estão de acordo nessa postura que estou explicando para vocês. Que a semelhança indica que nós podemos aumentar nossa semelhança a Deus ou diminuir nossa semelhança a Deus. Por exemplo, quem é mais semelhante a Deus? Vamos dar um personagem histórico. Adolf Hitler ou San Juan Evangelista. Quem é mais semelhante a Deus? Evidentemente que não se põe dúvida. Evidentemente que San Juan Evangelista é muito mais semelhante a Deus. Não há dúvida quanto a isto. Esse outro que é mencionado, que semelhança há com Deus. Portanto, a semelhança com Deus é algo que uno hace por sua voluntade, com auxílio da graça divina, pero com um esforço humano. Essa parte nossa de assemelhar-nos a Deus. Por isso que nós devemos esforçar-nos para sermos semelhantes a Deus, cada vez mais semelhantes a Deus. Então, a imagem é um conceito estático, vamos ser sempre imagem de Deus, pero a semelhança, podemos aumentar nossa semelhança a Deus. É um conceito dinâmico. Portanto, quando Deus disse aqui,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. E vamos seguir aqui porque há uns pontos bastante interessantes aqui. Que mandem, aqui vem uma aparente contradição. Hagamos al hombre. Depois diz que mandem. Aqui também temos uma diferença entre singular e plural. Hagamos al hombre, singular. Que mandem, então já temos plural. E sabemos, como vamos ver também, no relato posterior, no capítulo posterior, capítulo 2, que Deus cria primeiro Adão e depois cria Eva. Então, aí está criado primeiro solo o varão. E, portanto, ¿por que mandem? Porque quando Deus cria Adão, quando Deus cria al hombre, Deus já cria a la humanidade. Apesar que é o primeiro homem, Deus está criando al ser humano, a la humanidade. E, portanto, aqui está dizendo que la humanidade mandem, dominem sobre toda a criação. Portanto, aqui há um ponto também importantíssimo, porque essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus, segundo os padres da igreja, indica o domínio do homem sobre a criação. Deus ha dado esse domínio do homem a la criação. Portanto, Deus que criou, entrega ao homem e dá ao homem essa participação em seu poder. E aqui também encontramos uma imagem e uma semelhança com Deus, porque Deus é o que cria, Deus é o que tem o poder e dá esse poder ao ser humano. Por isso que Deus diz aqui, e mandem sobre os animais, etc., as bestas, tal. Nós estamos aqui. Hagamos al hombre, tal. Criou, pois, Deus ao ser humano a imagem suya. Observemos bem essa frase aqui. A imagem de Deus los criou, macho e hembra los criou. Estamos no capítulo 1 e é menos conhecido do que a versão do capítulo 2. Ojo para esse detalhe. Criou Deus ao homem, macho e hembra, é um linguagem um pouco primitivo, varão e mulher, los criou. Isso varia, algumas traduções põem varão e mulher, outras põem varão e varona, outros põem macho e hembra. Por que essa diferença? Porque em hebreu está escrito ish, el varón, e isha, perdão, el varón é assim, ish, com h se põe, normalmente escrevemos assim, e isha a la mulher. E, portanto, esta diferença que podemos encontrar com facilidade no hebreu, não vamos encontrar em nosso idioma, que é o mesmo radical. Então, temos o mesmo radical. Ish, el varón, isha, la mujer. Por isso, algumas Bíblias colocam varão e varona. É uma palavra que suena um pouco raro, nunca utilizando essa expressão varona, mas as Bíblias que buscam estar mais agarradas, digamos assim, ao idioma original, traduzem como varão e varona. Exatamente para deixar claro essa ideia que não usamos em nosso idioma, tampouco em português, esse feminino, no sentido de que com o mesmo radical. Pero em hebreu temos o mesmo radical. O que indica aqui um ponto importante. Sempre temos essas discussões de machismo feminino, porque é feminismo, porque é igual, porque um é mais, porque outro é outro, tal. Ojo, machismo e feminismo são manipulações do demônio para dividir a la humanidade. Deus criou varão e mulher. Deus criou os dois e varão e mulher são buenos e são criados por Deus. E devemos respeitar os varones a las mujeres a los varones e admirar o que Deus ha puesto de bueno em cada um. E não está ponendo-os em peleas e em divisões. Bem? Portanto, aqui é importante que quando Deus cria al varão e a mulher em um mesmo acto criador, é um único acto criador, e por isso é importante esse primeiro capítulo del Gênesis aqui, é o mesmo acto criador, Deus cria o varão e a mulher. Portanto, essencialmente, varão e mulher temos uma igualdade essencial. Bem? Se há diferenças sociais, isso vai variar das sociedades, etc. Deus pode haver dado posturas diferentes. Recordemos que no pecado há ações diferentes, e também vamos falar depois sobre isso. Pero essencialmente está claríssimo a criação
Em um único acto criador, Deus cria varão e mulher. Pero, hermano, no capítulo 2, Deus separa, cria primeiro Adão e depois Eva sale da costilla de Adão. Pero el acto criador de Dios, la idea creadora de Dios es única. Si Dios dividió esta idea en dos partes, en dos momentos, hay una diferencia cronológica, ojo para la palabra, voy a repetir, hay una diferencia cronológica, pero hay una identidad lógica. Entonces, se puede poner por escrito, por favor, hay una diferencia cronológica e uma identidade lógica. O que significa isso? Identidade lógica, em um solo acto criador, Deus cria varão e mulher. Diferença cronológica, há uma diferença no tempo. Deus cria primeiro ao varão e depois, a partir do varão, cria a la mulher. Bem? Então, aqui temos um ponto bastante importante e que devemos guardar bem, porque o capítulo 2 já vai ter uma visão diferente sobre esse acto criador de Deus. Depois les bendijo Deus com essas palavras: sede fecundos e multiplicaos, enchid la terra, submetela, mandad en los peces del mar, en las aves del cielo, e a todo animal que repta sobre a terra. Dijo Deus: vede que os he dado toda a hierba de semilha que existe sobre a face da terra, assim como todo árvore que dá fruta em sua semilha, todo ele servirá de alimento. A todos os animais terrestres, a todas as aves del cielo, a todos os reptiles, etc., Deus lhe dá como alimento. Então, Deus dá um domínio completo do ser humano sobre toda a criação. E assim foi, viu Deus quando havia hecho, e que estava tudo muito bem, atardeceu, amaneceu, sexto dia. Então, aqui temos, assim termina o capítulo 1 do Gênesis. Não vamos entrar de momento no capítulo 2, porque exatamente há alguns temas para falar, mientras estamos no capítulo 1. Então, vimos toda a sequência, vejam o que está colocado aí para que guardemos esta memória. Primeiro a luz, segundo o firmamento, depois elemento seco, terra e vegetação. Depois temos a criação de los luceros celestes, las aves, los peces, los animales, el ser humano, e el último dia temos el descanso divino. Então, Deus descansa. Evidentemente que Deus não necessita descansar, por supuesto. Aqui temos uma enseñanza teológica, que não é que Deus necessita descanso, por supuesto não é isso, pero que Deus santifica o dia, um dia para Deus. No caso aqui, sempre pensamos no sábado, há essa grande discussão, por que sábado e por que não domingo, e sábado e domingo, etc. Então, Deus santifica um dia de descanso, e Shabbat, a palavra Shabbat, que é dada origem ao sábado, exatamente indica o descanso. Portanto, Deus santifica esse dia, como vamos ver posteriormente, Deus santifica esse dia para que esse dia seja dedicado ao Senhor. Quando Deus dá os mandamentos, nos manda guardar o dia de sábado, quer dizer, guardar um dia para Deus. E esse dia, depois, com a ressurreição de nosso Jesus Cristo, estamos no Novo Testamento, nós santificamos o dia domingo, exatamente cumprindo essa ordenação de Deus, de um dia para Deus, pero o sábado, que era uma preparação para a venida de Cristo, e hoje comemoramos a ressurreição de Cristo. He escuchado que a primeira mulher criada foi Lilith e luego Eva. Não, isso são comentários que se fazem, etc. Essa expressão, quem afirma isso, que Lilith foi criada primeiro, está efetivamente mentindo, isso não está na Sagrada Escritura de modo algum. Essa figura Lilith é uma figura mitológica que se discute muito como aparece na Sagrada Escritura. Seria uma espécie de mulher demônio que se cita uma vez na Escritura, se cita uma vez, porque eram os costumes que existiam, que se falava em la época. Pero está claríssimo que não é uma mulher, não é nada que ver. Pero sempre há gente que gosta de fazer coisas, então você vai encontrar, não, porque Lilith foi a primeira mulher de Adão e não sei quanto. Não. Isso é invenção, isso são coisas que a gente começa a elaborar. E, claro, se você busca em página na internet, você encontra qualquer coisa por aí, sem explicação, sem fundamento. Pero
efectivamente existe a palavra Lilith, se cita nas Sagradas Escrituras, pero é simplesmente uma mitologia que existia na época, pero simboliza que uma pessoa del mal, é um símbolo de um demônio, portanto, pero bajo uma forma feminina. É um modo antropomórfico de falar, pero não significa para nada que seja a primeira mulher. Bien, aí estamos no momento de fazer nosso descanso. Vamos fazer uma pequena pausa, muito cortita hoje. Se cuenta de um bom missionário que foi à África para predicar o evangelho a los pueblos que viviam aí em meio a las florestas antigamente. Bien, estava o missionário caminhando, estava solo por uma estrada desértica, não havia nadie. De pronto, saiu de la floresta um leão. O leão le vino em sua direção e o missionário pensou: espero que este leão seja um leão católico e que respeite a um missionário de Deus e não me haga danos. O leão, quando viu o missionário, parou, lo mirou bem, se puso de pé e, haciendo devotamente a señal de la cruz, pronunciou: bendice, Senhor, a nós e a este alimento que por vuestra vontade receberemos. El leão, sim, o leão era católico. Se foi o missionário. Agora que já relajamos um pouco, volvamos a nossa classe. Muito bem. Então, volvemos a nosso tema, como recordando que a pergunta que habíamos feito sobre esse tema de Lilith é da mitologia mesopotâmica e, portanto, nada de maior interesse, não nada a ver com a primeira mulher de Adão, etc. Não, isso não tem nenhum fundamento nas Sagradas Escrituras. Bem, então volvemos a nosso tema. Como les decía, aqui temos, vamos ver, a criação do mundo e a criação do homem é um mistério de fé. Então, aqui temos um ponto importante. Quando falamos da criação, quando falamos de que Deus criou, quando temos as Sagradas Escrituras, o Gênesis, encontramos aqui um mistério de fé. A ciência nunca conseguiu explicar a criação. A ciência pode estudar a criação, a ciência pode estudar os animais, mas nunca ha encontrado a criação. Donde ha venido a existência, todos os seres que existem? Depois, onde ha venido a vida? Como foi o passo de la matéria sem vida para a matéria com vida? Nunca um ser humano, nunca nenhum elemento da natureza, nunca nenhum fenômeno da natureza ha conseguido criar a vida. A vida só é criada por Deus e, portanto, só Deus é o criador de la vida. Só Deus é o criador da vida. Não existe nenhuma criação de vida fora do próprio Deus. Portanto, a criação do mundo e a criação do homem é um mistério de fé. É necessário, portanto, conhecer, estudar. Os científicos devem estudar, não devem deixar de estudar, mas só podemos conhecer por uma revelação. Quando falamos que é um mistério, está claro que só podemos conhecer por la revelação. O conhecimento do mundo não é o resultado de uma dedução experimental, empírico, racional, é decir, o ser humano nunca ha conseguido explicar para que existe o mundo, por que existe o mundo, desde quando existe o mundo. Não existe uma explicação científica. Se ha estudado, claro que a Terra tem uma idade, pero o universo, que idade tem? Nadie pode saber, pero sí há um dado interessante. A ciência sí sabe que em um determinado momento passou a existir. Não se define quando foi, pero passou a existir em determinado momento. Ora, se passou a existir em determinado momento, o que existia antes? Nada. Se nada existisse, como já vimos, nada continuaria existindo. Portanto, o mundo não é uma realidade que se explica por si mesma. A reflexão pagana de los filósofos del paganismo griego, de Roma, etc., nunca plantearam a questão da procedência do mundo,
de la razón de ser del mundo, eles sempre se basaram em la existência de um cosmo eterno, permanente, imutável e cíclico. Então, eles sempre pensaram, bom, o universo sempre existiu, o universo sempre foi ele mesmo e funciona com ciclos. Passam milênios, depois volve tudo de volta e assim está eternamente. Esse seria o pensamento de los filósofos gregos e, portanto, se entrar na discussão de como ha surgido o universo. E aqui entramos em um ponto interessante. Vamos passar aqui. Vamos só cambiar uma cosita aqui. Bom, aqui entramos em um ponto interessante que é o tema de la criação. Então, temos que alguém é eterno, e muito bem, eu expliquei para vocês que Deus sempre existiu, Deus é eterno. Mas alguém podia dizer, hermano, você me disse que Deus é eterno porque alguém sempre existiu. Eu penso que quem sempre existiu foi o universo, o cosmos. E como se queda isto? Então, aqui temos um ponto de discussão. Você disse, bem, alguém é eterno, Deus. Eu digo, bem, algo é eterno, o universo. Bem, pelo menos já estamos de acordo que alguém é eterno. Existe um ser eterno. Isso não há como escapar disso, porque se não há um ser eterno que existia antes desse ser existir, nada. Se nada existisse, nada seguiria existindo. Portanto, existe um ser eterno. Esse ser eterno, evidentemente, nós outros, católicos, cristianos, judíos e a maioria de todas as religiões, decimos Deus. Os paganos, os materialistas, vão dizer o cosmos sempre existiu. Vamos agora entrar sobre esse tema. Santo Tomás de Aquino nos habla de 5 pruebas da existência de Deus. É bastante interessante. Santo Tomás sintetiza bastante em sua Suma Teológica as 5 provas da existência de Deus. Ele hace de uma maneira bastante didática. A primeira prova habla do movimento, a primeira via, a via do movimento. Então, Santo Tomás diz que tudo que existe no mundo está em movimento. Habla de movimento no sentido de algo que se move, passa de um lugar para outro, pero habla também do crescimento. As coisas crescem, as coisas vão cambiando e, portanto, temos um movimento. Pero para que algo se mueva, afirma Santo Tomás, é necessário que outra coisa, outro ser, lo mueva. Então, temos aqui essa coisa aqui de guardar as lentes. Está aqui, está parado. Necesito que alguém la mueva para que se pueda mover. Eu tenho uma pelota, vem um niño e patea a pelota. O movimento que estava no ninho hizo com que a pelota se movesse. Essa pelota pode chocar-se com outra pelota ou com outra coisa e fazer com que ela se mova. Portanto, sempre há um móvel e há um motor. Algo que impulsiona, recebe o movimento. Bem, então se diz Santo Tomás, se tudo que se move foi movido por algo ou por alguém, é necessário que exista um ser que não foi movido por nadie, que seja o primeiro motor, que tenha o primeiro movimento em si mesmo, e esse ser é Deus. Então, a primeira via do conhecimento de Deus de Santo Tomás se chama a via del motor imóvel, ou a via del movimento. Essa é a primeira via. Depois, a segunda via é muito interessante, via de la causa eficiente. Sempre que temos um efeito, esse efeito necessita uma causa. Se você vai a seu DNI, aí está nome do padre, nome da madre. Então, se eu existo, eu tenho um padre e uma madre. Ah, não, eu não tenho padre. Você tem padre. Tenho que ter, você não existe, não pode existir se não tem um padre, se não tem uma madre. Claro, há pessoas, infelizmente, que não sabem quem foi seu padre. Infelizmente, são coisas do mundo. Mas esse padre existe. Sempre, qualquer efeito, existe uma causa. Eu veio passar, não sei, alguma coisa delante de mim, alguém impulsionou isto. Eu vejo um carro, há uma pessoa dentro movendo esse carro, portanto, se há um efeito, há uma causa. E Santo Tomás vai dizer, se todo efeito sempre depende de uma causa,
Todos são efeitos e há uma causa. Portanto, é necessário que haja uma causa que não foi causada, que não foi originada, que não é efeito de outro, que seja a causa principal, que seja a causa absoluta. E essa causa é Deus. Segunda via de Santo Tomás. A via da causa eficiente. Portanto, temos primeira via do movimento, segunda via da causa eficiente, terceira via da contingência. Se acorda que já expliquei para vocês o que significa contingência. Todo ser que nós conhecemos, é um ser contingente. O que significa um ser contingente? Um ser que tem início, um ser que tem fim, um ser que depende de outro ser para existir. São três elementos. Vamos guardar isso. Ser que tem início, ser que tem fim, ser que depende de outro ser para existir. Tudo que conhecemos é contingente. Eu tenho um relógio aqui para avisar que já estamos quase no horário. Esse relógio um dia foi fabricado. Tem início. Um dia vai ter fim, vai falhar e tal, ou alguém me regala um outro melhor e esse relógio vai parar de existir. Vai ser tirado da basura, etc. Portanto, terá um fim. Tem início, tem fim. E depende de outro ser para existir. Claro, foi necessário uma pessoa que preparou, que pensou, um arquiteto, não sei e tal, uma fábrica para fabricar todas as peças dele e assim funcionar um relógio. Então, um relógio, um ser humano, um animal, tudo que nós conhecemos são seres contingentes, porque temos início, temos fim e dependemos de outro ser para existir. Perfeito. E Santo Tomás disse, bem, se todo ser que existe é contingente, é necessário que exista um ser que não depende de outro para existir. E, portanto, este ser que não depende de outro para existir é o ser necessário, que não recebeu a existência de outro ser, e esse ser é Deus. Todos os demais seres receberam a existência de Deus. A quarta via de Santo Tomás é um pouco mais filosófica, há que prestar um pouquinho mais de atenção, mas bastante interessante, porque Santo Tomás, a quarta via é a via de los grados de perfeição. E é muito interessante porque no mundo relativista em que nós vivimos, relativismo, sabe o que é relativismo, não? Relativismo que significa tudo é relativo, nada tem um valor absoluto, depende. Tu pensas de um modo, o outro pensa de outro, eu penso de outro, e tudo vai bem. Isso chama-se relativismo. O Papa Benedicto XVI, em seu primeiro discurso, antes de ser Papa, em verdade isso foi uma homilia em la morte de Juan Pablo II, portanto, antes de ser Papa, depois da morte de Juan Pablo II, creio que isso foi eu tenho o vídeo incluso, creio que foi na abertura. No, depois da morte de Juan Pablo II. El Papa, portanto, entonces, Cardenal Ratzinger habla sobre a ditadura del relativismo. E essa explicação muito interessante, que o relativismo é como um câncer. É o câncer da sociedade atual. As pessoas que têm câncer sabem, ou temos sempre algum parente que teve câncer, etc., sabemos como funciona a coisa. A pessoa está tudo muito bem, etc., não passa nada, e de pronto vai ao médico e, tens um câncer de tal tamanho e tal. Pero, doutor, não sentia nada hasta ayer. Pero esse câncer já tens há mais de um ano. Então, assim como o câncer já tem mais de um ano e vai trabalhando e uno não se dá conta, assim é o relativismo, vai sendo su daño à sociedade e muitas vezes nós não nos damos conta. E, portanto, aqui sobre o relativismo é muito interessante conhecer esta quarta via de Santo Tomás, grados de perfeição. Santo Tomás disse, temos em la natureza coisas mais perfeitas e coisas menos perfeitas. Para que podemos dizer que algo é mais perfeito ou mais bueno, menos perfeito ou menos bueno, temos que comparar com algo que é absoluto. La bondade absoluta, la justiça absoluta, la verdade absoluta. Porque como posso saber se tal coisa é boa ou é mala? Só posso saber se eu tenho a bondade absoluta para comparar. Por exemplo, decimos, tal coisa é cerca. Peru é cerca de Brasil. Peru é cerca ou é lejos? Depende. Depende do ponto de referência.
Portanto, eu necessito um ponto de referência para dizer se algo é cerca, se algo é lejos. Um ponto de referência para saber se algo é bueno, se algo é malo. E qual é esse ponto de referência? El bem absoluto, la verdad absoluta, el amor absoluto, la justicia absoluta. E, portanto, é necessário, diz Santo Tomás, que exista um ser que é totalmente bueno, totalmente verdadeiro, totalmente justo, totalmente... E, portanto, esse ser é Deus. Por isso que dizia, é muito interessante contra o relativismo, porque uno diz, porque não, cada um pensa como lhe parece. Não. Deus é absoluto. Portanto, aquilo que é mais semelhante a Deus é bueno. Aquilo que é menos semelhante a Deus é menos bueno. Aquilo que é diferente de Deus é malo. Portanto, existe bem e existe mal, como dizia Juan Pablo II en el discurso, en la jornada de la juventud en Cracovia, decía eso, aprendo a llamar bien al bien y mal al mal. Negro al negro, blanco al blanco. Portanto, nada de, não sei se é branco ou se é negro, não. Bien al bien, mal al mal. Pecado al pecado, decía el Papa, aunque toda la moda y toda la humanidad diga lo contrario, sempre o que é pecado, o que é malo, o que é bueno, é bueno. Então, é muito interessante, portanto, essa quarta via. E a quinta via de Santo Tomás, que é a via chamada de la finalidade. O que significa isso? Um ser que não tem inteligência, não pode produzir algo e ordenar algo. Se existe algo que está ordenado, houve uma inteligência que lo ordenou. Portanto, isso é o princípio de la finalidade. Os seres desprovistos de inteligência só podem ter um fim se são dirigidos por um ser inteligente. Isso encontramos sempre em tudo. Se encontramos em um lapiseiro, encontramos qualquer coisa, me acordo que a semana passada damos o exemplo de los lentes. Houve um médico que estudou, que analisou, uma pessoa que sabe fazer, portanto, existe um ser inteligente que lo hizo. Portanto, São Tomás, em sua quinta via, disse, é necessário um ser inteligente para ordenar o universo. E aqui entramos no ponto que queríamos falar de la pergunta, quem é eterno? Deus ou o universo? Qual de los dois é eterno? Aqui é o ponto. Então, sabemos que há um ser eterno, perfeito. Esse ser eterno é criador ou não é criador? É criador, porque a partir dele vem todo. Esse ser eterno é inteligente ou não é inteligente? Aqui vem o ponto. É um ser que tem inteligência ou que não tem inteligência? Um ser que não tem inteligência não pode ordenar as coisas. Lourenço perguntava do ADN. O ADN é super ordenado. Não sei se vocês já estudaram alguma vez sobre o ADN. O ADN do ser humano, o cromossoma humano, tem... quantos milhões são? O que está escrito aí daria para escrever 2.000 livros de 1.000 páginas cada uma, o que está em ADN de uma célula. O ADN de uma célula está se enrollado, se desenrollamos o cromossoma de uma célula, daria 1,70 m. Agora, multiplique 1,70 m de uma célula por o número de células que nós temos. E vocês vão ver que a extensão do ADN dá para dar várias voltas de um ser humano, dá várias voltas no sistema solar. No sistema solar. Portanto, no ADN está todos os detalhes de como vai ser um ser humano. Quer dizer, um ser humano, um ser vivo, qualquer ser vivo que tenha um ADN, foi projetado anteriormente por um ser inteligente. E não só inteligente, inteligentíssimo. E aqui encontramos o ponto importante. Se o universo fosse eterno, o cosmos eterno, a matéria eterna, pero sem inteligência, nunca poderia ordenar-se. Nunca poderia passar de la não vida para la vida. É necessário um ser inteligente, e não só inteligente, pero inteligentíssimo. Eu posso, se vocês querem, posso compartilhar com vocês um livro muito interessante sobre isso, chamado
la criación no es un mito. Ese es el título. La creación no es un mito. De Domenico Ravalico. Es un libro muy interesante. Nunca encontrei a tradução em espanhol. Infelizmente, não he encontrado tradução desse livro em espanhol, solo em português, pero lo tengo em português. Eu hice um resumo em espanhol de uma parte. Se querem, posso compartilhar com vocês. Podem pedir-me no correio eletrônico. Vamos poner aqui. Los que deseen, eu posso enviar para vocês tanto o resumo em espanhol, que eu resumi uma parte, quanto o próprio livro em português. Para os que entendam português, poderão ler. É um livro muito bueno, em que o autor nos habla exatamente sobre a impossibilidade da criação, do passo de la não vida para a vida, sem uma pessoa sem um ser que lo oriente. Muito bem, Gigi Gomes está recordando aqui a vocês, graças por recordar, já é a segunda vez que está recordando, de que todos que coloquem like no vídeo. Temos 120 pessoas que estão nos acompanhando e, segundo ele disse aqui, só há 20 pessoas que colocaram like. É importante, já expliquei para vocês que é importante que coloquem, não por mim ou por gosto, sino que isso repercute para que os computadores aí de YouTube levem esse vídeo a mais pessoas. Portanto, sim, graças por avisar, é muito interessante. Muito bem, então aqui de Costa Rica havia uma pergunta, não voltaram a ser, não? Vamos ver aqui nosso tema. Aqui temos. Muito bem. E também, se alguém não está subscrito, por favor, coloquem lá, podem subscrever-se e colocar lá a campanita também. Aqui estão dizendo que já 90 pessoas colocaram like. Les pido que pongan, seria sempre bom, e compartilhar também com seus amigos. Como estamos de tempo? Não, já estamos no horário de terminar. Então, se a confessora me está pedindo aqui, se podem, os que desenham o livro, por favor, me enviem por correio eletrônico ou por WhatsApp, os que têm o WhatsApp que eu utilizo para isso, e les envio o link para descargar o livro, muito interessante, A Criação Não é um Mito, ou o resumo para os que não entendem em português. Muito bem, Dr. Gonçalo Torres, por favor, sim, lo enviaré, Dr. Gonçalo. Muito bem, aqui também está perguntando por que Deus saca a Adão da costilha, a mulher da costilha de Adão. Isso vamos ver na próxima semana, mas é bastante interessante. Les adelanto aqui uma coisa que comenta o Papa Benedicto XVI sobre esse trecho, que ele diz que a tradução mais própria não seria a costilha, sino o costado. E que isso significa exatamente que del costado de nosso Jesus Cristo, que foi traspassado por la lança e de que nos entrega a Santa Igreja, simboliza exatamente isso que Deus quis colocar, que da costilha do homem ha sacado a mulher. Teologicamente, simplesmente indica que a mulher é sacada do ser humano, do homem, é decir, tem a mesma natureza, a mesma identidade essencial. Se foi da costilha ou se não foi da costilha, isso já é um detalhe que não cambia a realidade teológica. A realidade teológica é que a mulher, o homem é criado da terra e a mulher criada a partir do homem. E, portanto, essa sim é a realidade teológica que devemos manter como verdade de fé. Se foi a costilha ou não foi a costilha, me acordo quando éramos niños, mire, nós varones temos menos costilha que as mulheres porque aqui falta uma costilha. Não, isso aí já é um pouco de... Não é assim. Nós temos o mesmo número de costilhas e tal. Então, não é que Deus sacou uma costilha, temos uma costilha menos, não. E não indica que se, por exemplo, não disse, não foi costilha, não importa. O que importa teologicamente é que Deus sacou uma parte do homem e do homem
creó la mujer. A partir del hombre creó la mujer. Y ahí, cuando la Escritura nos habla de eso, nos va a hablar sobre el matrimonio, sobre la indisolubilidad del matrimonio, sobre el valor del matrimonio. Isso é bastante importante que tenhamos também presente, não? Portanto, vamos já encerrar, já estamos no horário. Agradeço a todos que nos acompanharam. Vamos fazer a oração para finalizar e desejar a vocês, uma vez mais, um santo e feliz ano novo, esse ano de 2021, que comecemos com bastante entusiasmo, com bastante ânimo, para que podamos avançar sempre em nome da igreja e sem medo, sem pânicos, sem temores. Nós somos filhos de Deus, nós somos escravos da Virgem Maria e, portanto, não devemos ter medo. O demônio nos quer poner medo, quer ter-nos bajo su comando por el medo. Não. Nós somos filhos de Deus e não devemos ser guiados por el medo. Pero então não devemos tomar cuidado, devemos tomar cuidados, pero não medo. Se eu tenho perro que vem delante de mim, eu tenho cuidado de não deixar que o perro me morda, pero não vou ter medo do perro. Ter medo do perro sair correndo é coisa de ninho, não é coisa de homens adultos, não é coisa de varones, não é coisa de mulheres adultas. Então devemos, sim, tomar os cuidados, pero sem medo, sem pânico, com confiança em la Santíssima Virgem Maria. E vamos fazer essa oração pedindo essa confiança, esse amor e essa certeza de que Deus vence sempre. Não há ser humano que pueda vencer a Deus, porque todos os seres humanos que tentaram vencer a Deus no passado já estão sepultados. Todos os seres humanos que estão tentando vencer a Deus no presente estarão sepultados dentro de alguns anos. Todos os seres humanos que vão tentar vencer a Deus no futuro serão um dia sepultados. E Deus existia antes de nós e seguirá existindo por toda a eternidade. Hermanos, rezemos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, salve María.